Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro no seu canal de ideias. Este é o espaço onde abordamos assuntos interessantes, pulsantes, necessários, trazendo sempre um convidado especial e junto comigo para enriquecer essa conversa sem filtro, contamos com a participação de comunicadores convidados. E anota aí, você pode ver e rever o Sem Filtro na íntegra no canal do YouTube da TV UFMA. Se conecta com a gente nos endereços que estão aí na sua tela. Bom, hoje no Sem Filtro o assunto é indústria no Maranhão. E quando a gente fala em indústria no estado, a gente está falando em móveis, laticínio, celulose, gás, bebidas, combustíveis, gêneros alimentícios, entre outros. E para falar sobre este assunto, no Sem Filtro de hoje, Carlos Jorge Taborda, que é coordenador do Observatório da Indústria do Maranhão. Para ampliar a discussão, recebo os jornalistas Raimundo Borges e Robert Oliveira. Sejam todos bem-vindos ao programa Sem Filtro. Bom, mas antes de começarmos o nosso bate-papo, conheça agora um pouco da trajetória de Carlos Jorge Taborda. Carlos Jorge Taborda Macedo é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Pará, doutorando e mestre em Contabilidade e Administração pela FUCAP Business School, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Carlos Jorge Taborda também é especialista em implantação de sistemas de informações gerenciais e coordenador do Observatório da Indústria do Maranhão, da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, FIEMA. É também professor de cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Administração e Engenharia de Produção, no ensino superior e avaliador associado à ANPAD. Bom, muito bom. Eu agradeço novamente a participação dos colegas e começo perguntando para o nosso convidado qual é a cara da indústria no Maranhão. A gente pode falar que o setor da indústria já impulsiona a economia do Estado? Seja bem-vindo, Carlos Jorge, ao programa Sem Filtro. Anny, muito obrigado. Obrigado ao convite. E a indústria no Maranhão ela tem uma cara muito diversificada. No Maranhão se produz muita coisa, nós temos muitas indústrias espalhadas pelo nosso estado, indústrias de vários portes, mas assim, a principal característica da nossa indústria é que ela é uma indústria predominantemente micro e pequena. Então é aquela indústria, e aí, Anny, eu gosto sempre de dar o exemplo, aquela pessoa que sai de manhã para comprar um pão na padaria para poder tomar o seu café da manhã. Muitas vezes a pessoa não sabe que aquela padaria é uma indústria. A gente tem muito aquela crença, talvez até pelas imagens que a gente vê, que indústria sempre é um complexo muito grande, um complexo com muitas pessoas trabalhando, muitos equipamentos. E uma indústria pode ser algo tão corriqueiro, tão próximo da gente, como é uma padaria, como é uma fábrica de bolos ou de doces. Então, para ser uma indústria, basicamente o que precisa é ter um processo produtivo. Então, toda aquela empresa que recebe insumos, compra os seus insumos, faz algum tipo de processamento e vende o resultado para o consumidor final, isso é uma indústria. Então, aqui no Maranhão, como você já bem falou, nós temos indústrias que trabalham produzindo alumínio, produzindo pelotas, produzindo gás, geleia, refrigerante, cachaça, gin. Então, nós temos uma variedade muito grande de indústrias e que faz com que o Maranhão, nos últimos anos, tenha crescido o segmento da indústria, tenha crescido a participação da indústria na composição do nosso PIB. Agora vamos ampliar essa conversa aqui com nossos colegas convidados. Borges, Robert, por favor. Bom, eu queria, você como coordenador do setor industrial internacional da Federação das Indústrias do Maranhão, esse processo industrial entre pequenos, médios e grandes empreendimentos industriais, tem tido essa evolução mesmo, a exemplo do que tem acontecido no resto do Brasil, ou o Maranhão precisa avançar muito ainda? Borges, assim, quando a gente compara a participação da indústria na composição do PIB do Maranhão, e aí a gente vai falar necessariamente de dados de 2021, que são os últimos dados oficiais divulgados, a gente percebe que até 2021 a participação da indústria na composição ela tem crescido. Então, o que mostra que a indústria no Maranhão está avançando. Agora, sim, nós como FIEMA, Federação das Indústrias, a gente sempre deseja, almeja e trabalha para que a indústria participe muito mais. Porque quando a gente analisa, não só nacionalmente, mas também
quando a gente compara com o mercado internacional, os países mais desenvolvidos são sempre os países mais industrializados, né? A indústria ela é um grande motor de desenvolvimento da economia. Então, por mais que a indústria no Maranhão tenha crescido, a gente ainda precisa avançar em alguns pontos, verticalizando produtos, ampliando a oferta de produtos aqui no Maranhão. Então, assim, a gente ainda tem muito espaço aqui no Maranhão para investir e, no fundo, isso acaba sendo bom, né? Porque nós somos um estado com muitas oportunidades de investimento e é isso que torna o nosso estado atrativo para novos investimentos aqui, para gerar emprego, gerar renda. Para complementar o que eu comecei a falar, eu gostaria de saber, na região de Açailândia, a mesma região de Imperatriz, está surgindo um polo industrial que anteriormente sofreu um impacto muito grande com a crise de 2008, né, que tinha indústria metalúrgica naquela região, e agora também ela está surgindo um grande projeto industrial de milho em Balsas. Isso é uma nova, vamos dizer assim, avanço da indústria da região do interior na direção da capital, invertendo um processo tradicional que já foi, que São Luís já teve uma grande parte industrial têxtil. Sim. E como é que explica esse processo hoje? É o agro que está empurrando de lá para cá? O Maranhão tem uma característica que a gente tem sempre que levar em consideração. Nós temos uma característica muito agrícola, né? Nós temos vastas extensões de terra fértil, nós temos abundância de água, nós temos um solo, principalmente ali na região de Balsas, que é conhecido como Gerais de Balsas, um solo muito propício para a produção de soja, milho. Então, o que a gente tem percebido, de fato, é o que você comentou. A gente tem visto que todo esse desenvolvimento ligado ao setor agropecuário, ele tem crescido no sentido de vir de Balsas para o norte do estado, né, aqui principalmente aqui na região central. Então, a gente já tem soja sendo plantada e colhida em Chapadinha. Então, a expectativa é que ainda continue avançando por algumas terras. Isso é positivo porque o agronegócio gera muita riqueza nas cidades onde ele está instalado e gera a possibilidade da verticalização, a possibilidade de transformar o produto primário em produto agregado, que é, no caso, o que a Impasa vai fazer em Balsas, como você mencionou. A Impasa ela vai produzir etanol à base de milho, né? Então ela vai adquirir milho ali de toda aquela região, não só do Maranhão, mas também de outros estados, processar esse milho para transformar em etanol. Então é isso que a gente tem que buscar no nosso estado, aproveitar essa nossa vocação agropecuária para verticalizar essa produção, porque aí a gente acaba gerando mais riqueza para o estado e contribuindo mais para o desenvolvimento. Carlos, recentemente a Câmara Municipal aprovou o plano diretor, que é o plano, né, que dá diretrizes, que movem a cidade. Isso impacta, claro, de forma muito direta, a questão da indústria, né? São Luís, apesar de, o Raimundo Borges acabou de falar, que a gente de fato tinha aqui, era uma pujança industrial muito forte, ainda tem, só que bem menos, e a gente vê esse movimento vindo do interior para cá, mas ainda assim existe, né, um cenário industrial forte aqui. E o plano diretor, como é do seu objetivo, ele impõe algumas diretrizes, né? Então, de que maneira esse plano diretor ele já conversa, já dialoga com o movimento que a indústria vem fazendo aqui em São Luís, de forma a proteger a cidade sem deixar diminuir a produção industrial? Então, a aprovação do plano diretor foi muito importante e ao longo do tempo teve muita participação da FIEMA, porque assim, nós tínhamos um plano anterior já bastante defasado, né, que já não estava mais adequado à realidade que nós vivemos hoje aqui na nossa cidade. E assim, o mais importante é nós termos um plano diretor que consiga determinar claramente o que é área residencial, o que é área industrial, porque, como você bem falou, Roberto, o principal objetivo do plano diretor é preservar suas áreas. Então, por exemplo, numa área residencial, ali tem que ser preservado para não ter nenhuma atividade mais intensa, diferente de uma área industrial, que ali, numa área industrial, a gente vai tentar evitar que pessoas fiquem trafegando, porque a área industrial sempre é uma área, quer queira, quer não, que traz algum risco associado, por conta da movimentação de equipamentos, movimentação de carga, enfim. Então, a definição do plano diretor ela é muito importante, porque ela segrega e define claramente
aonde é possível instalar indústrias, onde é de fato uma área residencial, porque a indefinição é o pior cenário. Por que é ruim? Porque se eu não tenho uma clareza de onde eu posso instalar a minha indústria, o investidor não vem. Porque ele fica sempre preocupado, eu vou instalar aqui, mas será que eu vou poder continuar trabalhando aqui, continuar operando? Será que eu não vou ser questionado? Será que eu não vou ser questionado mesmo na justiça, se esse empreendimento é adequado aqui ou não? Então, o pior cenário era nós termos um plano diretor defasado ou não termos nenhum. O plano diretor já referendado, ele é excelente porque ele já dá segurança ao investidor. O investidor já sabe, opa, aqui eu posso colocar minha padaria, aqui eu posso colocar minha indústria de cimento, como nós estávamos conversando ainda há pouco. Então ele já fica seguro de que ali ele pode fazer um investimento, e também é natural que todo investidor, quando invista, ele tem a expectativa de passar ali muito tempo, né? Então, dificilmente o investidor ele vai fazer um empreendimento para ter uma vida curta. Então, ele quer ter segurança de que o investimento que ele fez naquela região vai poder operar durante muitos anos. Você também, desculpa, só mais uma colocação em cima dessa questão do plano diretor, ele afeta diretamente, diz respeito à indústria da construção civil. Sim, também. Né? Que São Luís há muito tempo está praticamente com a construção civil congelada em 16 andares, né? Nos prédios, o máximo que pode ser feito é nessa altura, mas agora, com esse novo plano diretor, que ainda falta regulamentar, sim, né? As regras principais ainda estão por vir, que é na regulamentação. Mas, de qualquer maneira, é uma abertura para que as construções elas passem até, não sei, determinadas regiões de São Luís, aqui dentro da ilha, no município da ilha, pode chegar até 30 mais. O prefeito de Ribamar me falou que na região do município dele vai começar primeiro as construções de prédios de 30 andares. Você acha que aqui em São Luís também esse processo vai chegar logo seja regulamentado? Mas eu acredito que isso é um processo natural, porque como você falou, a partir do momento que o plano diretor e depois toda a regulamentação ela passa a vigorar, ela começa a trazer para um cenário mais atual. Então nós vemos um cenário cada vez, não só no Brasil, mas isso é uma característica do mundo, nós vivemos em um planeta cada vez mais urbano, né? Cada vez mais pessoas procuram as cidades por uma série de motivos. Questões de saúde, educação, estrutura de lazer, enfim. Então é natural que nas cidades comece a se construir prédios com mais andares para poder absorver essa população que vem para a área urbana. Então, assim, eu acredito muito que com a definição do novo plano diretor de São Luís, também vão se definir novos patamares para a construção de edifícios. Eu tenho conhecimento, como você falou, de São José de Ribamar, que planeja liberar a construção de edifícios de mais 30 andares, e aí, uma vez que lá seja possível fazer esse tipo de edificação, é natural também que isso acabe ocorrendo aqui em São Luís. Agora, sim, eu vou pegar um gancho que tu falaste, a questão do investidor ter segurança de saber onde investir por conta do plano diretor. Sim. De que forma o observatório dá esse suporte para essa pessoa que quer investir? Ele pega dados do observatório? Qual é o trabalho em si para dar suporte para esses investidores? Então, o observatório, o nosso grande objetivo é ser um sinalizador para o investidor, para o empresário, das características da região, das características do município, das características do estado, porque assim, todo investidor, quando ele vai fazer um investimento, ele quer ter a segurança, pelo menos um pouco de segurança, de que aquele investimento vai ter retorno. À medida que ele conhece com mais clareza as características do seu público-alvo, as características de consumo, a propensão do público a morar num edifício de 30 andares, ele consegue fazer um investimento com mais clareza, um investimento mais seguro. Então, o objetivo do Observatório da Indústria, que está nesse processo de implantação na FIEMA, é poder possibilitar, num primeiro momento, para dentro do próprio sistema indústria, né, atendendo às nossas entidades, a federação, que é a FIEMA, né, o SESI, o SENAI e o IEL, mas depois, no segundo momento, atender o industrial, esse objetivo de possibilitar para ele informação precisa, informação segura, informação confiável, de tal forma que ele consiga fazer o investimento, tendo
pelo menos um pouco mais de segurança de que aquele investimento vai trazer um retorno e vai, de fato, gerar desenvolvimento para aquela região. Quando a gente fala sobre a indústria aqui em São Luís, e também a gente entende que a indústria tem esse potencial, né, de trazer desenvolvimento, mas eu queria trazer um questionamento aqui com relação à mão de obra. Quando a gente comenta sobre o desenvolvimento da indústria, a gente também sempre tem-se essa problemática de contratar mão de obra especializada, mas uma mão de obra que não é local, uma mão de obra que vem de fora. Então, essas pessoas que vêm de fora com seu conhecimento, vêm, somam para o desenvolvimento, mas em determinado momento, no futuro, eles vão para outro lugar, ganhando uma nova proposta, e assim, né, vem pessoas de fora, e as pessoas daqui, que podem, né, ser assimiladas por essa indústria, acabam sofrendo em alguns momentos por conta da questão de certos prejuízos que a indústria traz. Então, sofre os prejuízos, mas não ganha a oportunidade, né, de estar dentro daquela indústria, de fazer parte daquilo. Então, como que vocês também observam isso, né, essa questão da mão de obra, de formação e capacitação do pessoal daqui, para que essa economia que se desenvolve por meio dessa produção industrial também fique aqui, não saia? Roberto, eu posso te dar 2 exemplos de 2 situações em que nós já estivemos muito envolvidos. O primeiro em Imperatriz, na época da implantação da Suzano. Então imagina, uma fábrica de celulose era algo inédito ali para aquela região, era algo inédito para o Maranhão. Então, num primeiro momento, de fato, teve que vir pessoal de fora do estado para trazer esse know-how, esse conhecimento, essa tecnologia, né, para poder fazer a produção. Só que logo, nesse primeiro momento, o Senai já trabalhou junto com a Suzano, no sentido de absorver esse conhecimento para que ficasse dentro do Senai e pudesse ser feita a formação de mão de obra. Viajando agora um pouco no tempo, chegando para tempos mais próximos da gente, agora com a Impasa aconteceu a mesma coisa. Desde o início do projeto de implantação, o Senai está junto com o corpo técnico da Impasa, conhecendo o processo produtivo, entendendo a formação de mão de obra que é necessária para que a gente possa ofertar essa capacitação. Então, assim, é natural que um novo empreendimento com uma nova tecnologia, com algo que a gente ainda não tem no Estado, precise trazer mão de obra de fora do Estado, porque a gente ainda não detém esse conhecimento aqui. Mas o que a gente sempre busca fazer enquanto sistema, e principalmente o nosso braço, que é o Senai, que trabalha com a capacitação profissional, o que a gente sempre busca fazer é, uma vez que essa indústria vem e se instala no Estado, a gente passa a conhecer as características de necessidade de formação de mão de obra que essa indústria precisa, ele possa formar a nossa mão de obra para atender essa indústria e, eventualmente, essa mão de obra formada possa até ser levada por essa indústria para outras unidades que ela tenha fora do Maranhão, né? Então, assim, a gente tem muito essa preocupação, porque eu concordo com você, se nós pensarmos assim, que uma empresa vem e apenas traz mão de obra de fora, isso acaba não trazendo desenvolvimento para a nossa gente, né? Então essa é a nossa preocupação, num primeiro momento, sim, talvez seja necessário trazer, porque a gente ainda não detém esse conhecimento aqui. Mas com o passar do tempo a gente precisa desenvolver isso, até porque sempre para a indústria é ruim trazer pessoas de fora do estado. Porque quando uma indústria traz alguém de outro estado, muitas vezes essa pessoa vem e fica aqui longe da família, não se acostuma com o clima, com características da cidade, então sempre há o saudosismo natural, né? Então a pessoa sempre tem a expectativa de voltar para a sua região de origem. Então a indústria sempre busca contratar pessoas da região, porque são pessoas que já conhecem os hábitos, já conhecem o clima, já conhecem a cultura. Então é sempre esse olhar que a firma tem e o Senai tem para a gente formar mão de obra local. Ok. Bom, com isso a gente finaliza esse primeiro bloco do programa Sem Filtro. Eu e meus colegas jornalistas vamos continuar nosso bate-papo com o Carlos Jorge Taborda, coordenador do Observatório da Indústria do Maranhão, daqui a pouco.
Já estamos de volta com o programa Sem Filtro. Hoje estamos conversando com Carlos Jorge Taborda, que é coordenador do Observatório da Indústria do Maranhão. Bom, comigo aqui, dividindo essa conversa, Raimundo Borges e Robert Oliveira. Não esqueça de conferir a programação da TV UFMA nas redes sociais e o programa Sem Filtro pelo link que aparece aí na sua tela. Bom, Carlos Jorge, a gente sabe que o Porto do Itaqui concentra a questão dos combustíveis, tem uma ótima localização e também a questão do escoamento com as ferrovias. De que forma isso impacta aqui no estado e de que forma vocês estão observando isso, essa movimentação? Então, o Porto do Itaqui, já há alguns anos, ele tem adquirido a característica de ser um grande hub de principalmente dois produtos, que são os combustíveis, né? Então a gente importa muito gasolina, diesel, que são escoados aqui, não só para o interior do Maranhão, mas também para a região Nordeste, aqui para o Sudeste do Pará, vai um grande volume de combustível, e também é um grande concentrador de fertilizantes, principalmente pensando ali em toda aquela zona de produção do Matopiba, ali na região sul do nosso estado. Então, pensando no Itaqui, ele tem absorvido muito essa característica. A nossa expectativa é que com o avanço da ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportação, que recentemente foi autorizada pelo governo federal, isso acabe gerando uma produção maior de outros itens, né, outros itens industrializados, e acabe tornando o Itaqui não só um grande importador, mas também um grande exportador de produtos industrializados. Nós temos acompanhado também o projeto do Porto de Alcântara, né, que na realidade é um complexo que envolve o Porto de Alcântara e a ferrovia que está planejada para ligar Alcântara à Ceilândia, né? Então, nós acreditamos que todos esses empreendimentos avançando, eles vão transformar o Itaqui de um grande importador para um porto com uma característica exportadora muito forte. Até porque nós temos, como você falou, uma posição privilegiada, nós temos características geográficas muito positivas, que uma delas, que é a principal, é o calado, né, a capacidade de receber navios de grande porte. Então a expectativa é que com esses investimentos a gente traga ainda mais desenvolvimento para o Maranhão, só que dessa vez olhando para a exportação. Vou jogar o assunto na roda, por favor. Quando a gente, ainda falando, né, continuando, claro, a falar sobre essas expectativas, né, a Anne perguntou aqui sobre como vocês têm observado, né, essa possibilidade, a expectativa com relação às movimentações do Porto. A gente também tem visto uma movimentação muito grande de figuras importantes do país. A gente tem visto muitos ministros visitarem, né, o estado do Maranhão, o vice-presidente já esteve aqui, o presidente Lula esteve aqui recentemente também. Então, quando a gente vê, né, que os olhos estão voltados, os olhos da política nacional estão voltados para o Maranhão, com anúncio de obras que vão impactar, a gente também pensa em quem vai gerar insumos, em quem também vai trabalhar junto da produção de tudo isso, né, que vai acontecer. Que, claro, rebate aí na indústria. Eu queria saber como que vocês olham isso, né? Cada vez mais e mais constantemente, a presença de figuras políticas importantes que trazem esse anúncio de novas obras, né, que podem trazer impactos positivos para a gente. Olha só, isso acaba confirmando uma coisa que há muitos anos a gente fala na FIEMA, né? Então, a gente tem divulgado aqui internamente, dentro do estado e para outros estados, que o Maranhão tem muitas oportunidades, né? Quando a gente pensa, e aí, se a gente pensar, eu gosto muito de mencionar que o ano de 2022 foi um ano que marcou a história da humanidade e muitas vezes as pessoas não percebem isso. O 2022 marcou a história da humanidade por dois pontos que vão trazer a discussão para o Maranhão. O primeiro foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, o que gerou ali toda uma reformulação da questão energética, né? Então, vocês têm conhecimento, boa parte dos países europeus dependiam do gás natural russo para gerar energia, para se aquecer. Então, isso foi a gente pode imaginar que isso aconteceu ali em fevereiro de 2022, e mais ou menos ali entre outubro e novembro de 2022, surgiu para o mundo e ganhou uma grande projeção o ChatGPT,
a primeira inteligência artificial assim, aberta, plenamente viável e de uso geral da população. Então, esses dois fatores, eles culminam, eles têm muita relação com o Maranhão por conta da segurança energética, que é uma coisa que o mundo hoje tanto procura. Então, o Maranhão tem água em abundância, o Maranhão tem energia solar, o Maranhão tem energia eólica. Então, todos esses fatores podem fazer do Maranhão um grande produtor de hidrogênio verde, que é o que tanto se discute atualmente, né, não só aqui no Brasil, mas principalmente na Europa, que o hidrogênio verde poderia ser uma grande fonte de energia em substituição a esse gás, que hoje ainda é uma fonte muito importante lá na Europa. O Maranhão também tem água em abundância, o que nos permite ter uma grande produção de alimentos, o que dá também para a Europa a segurança alimentar, que eles ficaram muito prejudicados, justamente voltando também por conta da Ucrânia, né, que sempre foi um grande produtor de cereais e de grãos, e que com toda essa guerra isso acabou sendo prejudicado. Então, o Maranhão tem uma série de características que podem nos colocar como um estado com um diferencial competitivo junto às necessidades presentes e às necessidades do futuro. Aí, quando a gente fala de inteligência artificial, cada vez mais se fala nisso, cada vez mais se fala em data centers que absorvem, que resguardam os processadores dessas inteligências artificiais, e quanto maior o data center, maior o consumo de energia. Então, a gente olha para o futuro, vê cada vez mais uso de inteligência artificial, veículos elétricos, necessidade de substituição da matriz atual por uma matriz mais limpa. Então, o Maranhão tem condições de gerar essa energia para suprir essas demandas que o mundo está apresentando. Então, nós acreditamos muito que são todos esses fatores que têm feito a política nacional olhar tanto para o Maranhão, estar tão presente no Maranhão, por perceber esse potencial que nós temos aqui no estado. Eu queria dar um adendo aí sobre a Zona de Processamento e Exportação, a ZPE. Uhum. A ZPE voltou ao noticiário, voltou no debate estadual no Maranhão, mas eu não quero ser pessimista, muito pelo contrário, eu sou sempre uma pessoa otimista, mas eu quero só lembrar fatos que ocorreram ao longo das últimas décadas relacionados ao setor industrial, que foi a questão da refinaria lá de Bacabeira, que nunca falou, passou a eleição, a gente ganhou a eleição em cima do projeto da refinaria. Depois teve o polo de confecção de Rosário, deixou um estrago monstruoso lá na vida de muita gente. E aí se falou também na ZPE, nessa época, que vinha a ZPE para cá e tal. Certo é que nada disso aconteceu, e a refinaria, que era da Petrobras, junto com a Baosteel, uma chinesa, a Vale, desculpa, não era a Petrobras, era a Vale, com a Baosteel, que também não foi para frente o projeto, sumiu do mapa. E agora tem a questão do projeto de Alcântara. O Centro de Lançamento de Alcântara está com mais de 40 anos que esse projeto vem rolando, passando governo e governo. Começou na ditadura militar até hoje. Agora está se falando de um projeto nacional de um foguete que vai ser lançado em breve. Tudo isso como um conjunto de empreendimento que deve ter deixado muitas lições para a própria Federação das Indústrias, né? E o senhor, como coordenador dessa observação toda que cabe à indústria maranhense, como é que está vendo isso hoje? Realmente essas coisas vão acontecer de uma vez por todas? Borges, assim, eu confesso que eu não tenho como prever, né, o que vai acontecer no futuro, mas assim, pegando exatamente o que você falou, a experiência, o que ela nos mostra é o seguinte: boa parte desses projetos eram projetos vindos de fora para o Maranhão, né? Então, sempre eram projetos pensados em outros estados para virem ser implantados no Maranhão. A ZPE, a característica agora da ZPE é que ela é um projeto que está partindo com muita força do Maranhão, né? Então, há uma mobilização muito forte
pelo governo do estado, junto à Federação das Indústrias e junto a outras entidades empresariais, para que de fato a ZPE se torne ativa e ganhe vida de fato, né? Então, assim, a nossa crença de que esse projeto vai adiante é muito pautada nesse sentido de que são as entidades, junto com o governo, a sociedade do Maranhão, que está trabalhando para que ele se torne realidade. Eu acho que uma coisa que a gente pode dizer é que nós cansamos de esperar o que vem de fora. A gente aprendeu ao longo do tempo que se a gente quer ter grandes empreendimentos, quer ver o desenvolvimento do nosso estado, ele tem que partir do nosso trabalho, né? Então, por isso, sim, eu acredito muito na ZPE e nós estamos trabalhando na FIEMA, assim, fazendo o que é possível, gerando relatórios e gerando estudos e gerando subsídios para mostrar para o governo federal de que ela é viável, ela vai trazer benefícios para o estado e que ela, de fato, deve ser implantada. Então, assim, você fala dessa questão de trazer, de valorizar o que é nosso. Sim. Né? A gente pode falar que a indústria, características são pequeno porte. Sim. Tem indústrias aqui do Maranhão que têm essa força para crescer e de que forma também elas podem encontrar investimento para isso? As pessoas podem ter segurança em investir nessas empresas aqui também? Como é que vocês analisam isso? Olha, nós temos algumas indústrias que atuam não só no Maranhão, mas também fora do Maranhão, né? E aí a gente pode falar eu me lembro de indústrias de vários portes, de vários tipos de produtos. Então, desde produtos alimentícios, bebidas que já são comercializadas fora do estado. Nós temos indústrias na área da metalmecânica, que já produzem, já exportam para outros estados, já fazem serviço em outros estados. Um exemplo é o Guaraná Jesus, um produto genuinamente maranhense, né, daqui nosso, de São Luís, que hoje em dia já é produzido e comercializado em outros estados, tanto do Norte quanto do Nordeste, o que prova que o produto maranhense, quando vai para fora do estado, ele é bem aceito. E assim, e aí também complementando a tua pergunta, Anne, quando um empresário industrial precisa de recursos para investir na sua empresa, ampliar, comprar equipamentos, na FIEMA ele pode contar com o NAC, que é o Núcleo de Acesso ao Crédito. É uma área dentro da FIEMA cujo objetivo é orientar, apoiar o empresário industrial na obtenção de crédito junto a diversas fontes, ou bancos privados, ou bancos públicos e outras fontes de recursos. É suporte amplo, né? Você Sim. tem a ideia do que vai investir, você sabe o caminho que você vai trilhar para isso, né? Exatamente. E dentro da FIEMA a gente também tem um outro programa, que é o PDF, Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, que o objetivo é buscar dentro do Maranhão fornecedores dos mais variados tipos de produtos e serviços. Então, uma coisa que a experiência mostra no trabalho do PDF é que muitas vezes uma indústria ela compra de fora do estado pelo simples fato de que ela não sabe que aqui no estado ela tem um fornecedor que pode lhe atender. Então, o trabalho do PDF é criar essa ponte entre uma empresa compradora e as empresas locais que fornecem aquele tipo de produto ou serviço e que podem suprir a necessidade dessa empresa compradora. A instalação da Impala lá em Balsa, voltar aquele assunto lá que a gente já comentou um pouco, é um grande projeto industrial, como foi da Suzano lá, Imperatriz, e esses dois projetos são os mais significativos naquela região. Eles atraíram outros projetos menores em torno, em razão da produção industrial. Quer dizer, esse de Balsa ainda está sendo instalado, mas o caso da Suzano já dá para sentir que pode ser gerar um polo industrial em volta do principal, que é a Suzano? Especificamente no caso da Suzano, o foco principal da Suzano é a exportação, né? Então ela já verticalizou alguma coisa, tanto que hoje em dia, até nos supermercados aqui em São Luís, a gente já consegue comprar papel toalha, papel higiênico produzido lá em Imperatriz, é uma fábrica da Suzano, mas o principal foco dela é a exportação, né? Então, quando uma empresa ela produz muito focada no mercado exterior, é pouco provável que ela acabe verticalizando e acabe fornecendo para empresas locais. Diferente, por exemplo, de Açailândia. Em Açailândia a gente tem a AVB, a Aço Verde do Brasil, que muito poucos maranhenses sabem, mas é a primeira aciaria do mundo
carbono neutro, então ela consegue produzir sem causar, sem gerar gases de efeito estufa, né? Ela consegue neutralizar isso. E aí o que a Aço Verde tem feito, ela como uma grande fornecedora de aço, ela tem buscado atrair indústrias para aquela região ali de Açailândia, indústrias que usem o seu aço, o aço da AVB, como insumo para gerar outros produtos. Aí o produto mais simples que a gente pode pensar a partir do aço é o prego, né? Mas aí tem toda uma gama de outros produtos, telas, e, enfim, uma infinidade de outros produtos que podem ser fabricados a partir desse aço. Mas por quê? Porque a Aço Verde ela tem um foco muito forte no mercado interno. Então, ela exporta, assim, sem dúvida, mas ela tem um foco muito forte no mercado interno. Tanto que, atualmente, a AVB, ela vende muito para a região, que é a região centro-oeste e região sudeste, ela produz muito para essas duas regiões, e aí sim, há a possibilidade muito forte de adensamento da cadeia produtiva ali na região de Açailândia. Eu e meus colegas jornalistas vamos continuar nosso bate-papo com o Carlos Jorge Taborda, coordenador do Observatório da Indústria do Maranhão, daqui a pouco. Estamos de volta e este já é o último bloco do programa Sem Filtro. Estamos conversando com o Carlos Jorge Taborda, que é coordenador do Observatório da Indústria do Maranhão. Comigo, aqui os colegas jornalistas Raimundo Borges, que é diretor de redação do jornal O Imparcial, e Robert Oliveira, que é o jornalista aqui da TV UFMA. Bom, Carlos Jorge, vamos falar de ranking. A gente pode ranquear a indústria do Maranhão de que forma? Nordeste, Maranhão, como é que a gente está aí? Qual é o nosso local? Qual é a localização nesse ranking? Então, a indústria do Maranhão, ela é uma das maiores do Nordeste, a gente está em terceiro lugar no Nordeste. A posição no ranking do Brasil, a última vez que a gente fez essa avaliação, ela estava em 17º lugar, né? Então, assim, o que mostra que a gente ainda tem muita oportunidade de crescimento, né? Ainda que seja uma indústria muito diversificada, a gente ainda tem muita possibilidade de crescimento de indústria aqui no nosso estado, né? Por quê? Porque nós somos um estado muito grande, com muitos municípios, com uma população muito grande, com muitas demandas, então a gente ainda tem muita oportunidade de crescimento. O que é bom, né? Porque oportunidade sempre é positivo, porque atrai investimento, gera emprego, gera possibilidade de trabalho, de renda para a nossa população, mas a gente ainda tem muito espaço para crescer. Eu gostaria de saber se o Porto do Itaqui é considerado um dos mais 27 metros de profundidade, é um dos mais profundos do mundo. Uhum. Né? Até pouco tempo só existia nessa mesma proporção de profundidade Itaqui e Roterdã, na Holanda, né? Agora já tem um chinês, se não me engano, também nessa mesma capacidade de receber os grandes graneleiros e tudo. Agora, o Porto do Itaqui, o governador, inclusive, está no Panamá, visitando lá o canal do Panamá, para fazer uma nova reformulação dos convênios que tem com o Porto do Itaqui. Isso pode servir como um elemento de incentivo a um empresariado, para quem queira se instalar aqui em São Luís ou em outro ponto do Maranhão, em razão da ferrovia, dessa situação, dessa infraestrutura que existe em razão do porto. Toda a região, todo município, estado, país, toda a região com uma boa infraestrutura, ela é sempre propícia a atrair investimento. Por quê? Porque quando uma indústria vai se instalar em uma determinada localidade, ela precisa da infraestrutura para poder receber insumos, escoar o seu produto, ter acesso à energia, à água, telecomunicações, poder trafegar com seus trabalhadores com segurança. Então, toda a região que provê uma infraestrutura adequada, ela sempre vai ser um ponto de atração da indústria. O nosso porto aqui sem dúvida, é um grande trunfo que o Maranhão tem para atrair indústrias, principalmente aquelas indústrias voltadas para a exportação. É por isso que a gente acredita tanto na ZPE, na Zona de Processamento da Exportação, porque a ideia principal de toda a ZPE, a exemplo da ZPE que já tem no Ceará em operação,
A ideia principal de toda a ZPE é que a indústria ali instalada, ela olhe o mercado exterior. Então, ela produza focada no mercado exterior. Até 2021, 2022, se não me falha a memória, havia uma legislação anterior de ZPE, uma legislação bastante antiga, e aí na gestão passada do governo federal houve uma reformulação dessa legislação que tornou a ZPE muito mais atrativa. Então, uma indústria instalada na ZPE, ela hoje em dia ela pode produzir tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno, diferente de como era antigamente. A diferença aqui hoje em dia é que se ela produz para o mercado externo, ela tem uma série de benefícios fiscais. E se ela produz e parte dessa produção ela coloca no mercado interno, ela vai ter a mesma carga tributária que qualquer outra indústria. Então, a empresa pode optar por um determinado momento, o mercado externo está muito atraente em termos de demanda, ela produz e coloca no mercado externo. Se depois, em um determinado momento, é mais interessante para a empresa internalizar essa produção, colocar para comercialização dentro do Brasil, ela pode fazer isso de forma tranquila. Então, a nova regulamentação federal da ZPE tornou a zona uma área muito atrativa para essas indústrias. Então, quando a gente vê essa conjugação de zona de processamento de exportação, infraestrutura para chegar ao porto, um porto com uma boa capacidade de embarque e desembarque, isso cria um cenário muito favorável para investimentos futuros aqui no Maranhão. Perfeito. Quando a gente fala indústria, a gente sempre fala, sempre lembra que nós estamos falando de grandes transformações, né? E para haver grandes transformações também sempre há grandes resultados ou grandes consequências, né? Por conta disso. O Distrito Industrial de São Luís ele possui 6 estações de operação da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio. E um dado recente que tem sido trabalhado aí por um grupo de advogados, né, que estão trabalhando também aí a essa questão ambiental aqui em São Luís, perceberam por meio de relatórios que são realizados que o ar aqui em São Luís, a qualidade do ar, em uma dessas estações operatórias, a estação de Pedrinhas, ultrapassou mais de 900 vezes a quantidade ideal de dióxido de enxofre, que é um gás que é prejudicial à saúde humana. Isso significa que em todo o ano passado, mais de 2,5 vezes, em algum lugar de São Luís, o ludovicense podia estar inalando um gás tóxico. Inclusive, a Avenida dos Portugueses é um local onde isso acontece muito. Essa avenida e também a Marciliano Ferreira ali, né, que fica próximo ali às margens do Porto de Itaqui. Então, quando eu falo isso, é falando também que a indústria ela traz avanços e, em alguns momentos, se não for observado com olhos clínicos, ela, infelizmente, traz impactos negativos, né? Então, como estar, né, em um órgão que observa as potencialidades e os avanços da indústria sem deixar de lado que essa indústria ela também pode causar determinados prejuízos, mas que dá para caminhar, andar juntos, sempre lidando com as consequências positivas, mas entendendo as consequências negativas também. Roberto, assim, é muito interessante porque eu sempre gosto de comentar com os meus alunos que toda atividade humana ela traz impactos, quer seja impactos positivos, quer seja impactos negativos, né? Eu brinco com os meus alunos que basta a gente nascer que a gente já causa impacto no mundo, né? Toda atividade industrial ela traz impactos positivos e impactos negativos. O que a gente tem que buscar enquanto indústria é sempre ampliar os impactos positivos, seja pela produção de insumos, pela produção de bens que são necessários para a população, geração de emprego, geração de tributo, geração de massa salarial, e sempre mitigar os impactos negativos, né? Então, isso é uma equação que todas as indústrias sempre buscam fazer, até para ela ter um bom convívio ali com a vizinhança, com a sociedade, com a localidade onde ela está inserida. Nós temos acompanhado muito atentamente esses relatórios que vêm sendo divulgados, demonstrando que o ar de São Luís está muito contaminado, enfim. O que a gente tem percebido é o seguinte: primeiro, havia uma
uma determinada quantidade de estações de avaliação de qualidade do ar que deveriam ter sido instaladas e não foram instaladas nessa totalidade. Então, foram instaladas apenas 6, como você mencionou. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem... Se a gente tivesse a totalidade instalada, a gente conseguiria ter uma avaliação mais abrangente da situação do ar aqui em São Luís. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a gente tivesse, de fato, uma taxa tão elevada de contaminação da forma que foi apresentada, todos nós estaríamos doentes. E não é isso que tem acontecido, né? Então, assim, é de fato preocupante. A FIEMA tem acompanhado assim, de uma forma muito próxima a isso, junto à Secretaria de Meio Ambiente. O CIEMA, que é o Centro das Indústrias, também tem feito um acompanhamento muito próximo para ver até que ponto esses dados, de fato, refletem a realidade de São Luís e a realidade da cidade como um todo, né? Porque, assim, a gente pode considerar que esses dados refletem ou a realidade da cidade como um todo ou de um ponto específico. Aí é isso que a gente tem buscado entender. Que ponto específico é esse que tem essa característica? Porque aí, se a gente conseguir determinar em que ponto isso está acontecendo, a intervenção é mais assertiva. A gente consegue entender o que está acontecendo naquele ponto para resolver, né? E assim, uma coisa que eu posso te dizer com tranquilidade da relação que a gente tem com todas as indústrias são muito preocupadas com essa questão, de fato entender o que está acontecendo, se houver alguma necessidade de algum ajuste no seu processo produtivo, todas elas são dispostas a fazer. Agora, o que a gente precisa é, de fato, entender claramente onde isso está ocorrendo para que a gente possa fazer uma intervenção mais, como eu disse, uma intervenção bem mais assertiva. Pegando essa questão do meio ambiente, dos impactos, me veio agora a questão da energia limpa, né? Da energia eólica, da energia solar. De que forma vocês estão analisando o crescimento dessas indústrias aqui no Maranhão? O Maranhão já tem um diferencial, que é a produção de energia a partir do gás natural, né? A partir do momento que a Eneva assumiu as operações da antiga MPX, OGX, ali na região de Santo Antônio dos Lopes, ali se tornou um grande polo produtor de energia a partir de gás natural, né? Inclusive, esse gás natural, a Gasmar, que é a companhia de distribuição do Maranhão, ela está trazendo para São Luís para começar inicialmente a fornecer para algumas indústrias, como é o caso da Vale, mas também já mirando no gás natural veicular, né? Para que possa fornecer isso para a nossa população. Então, a gente já tem uma grande produção de energia a partir dessa fonte. A gente tem várias indústrias no estado já fazendo uso de fontes de energia solar, né? Então, não só por meio de instalação de painéis solares na própria indústria, mas fazendo uso de fazendas de produção de energia solar, né? Então, a indústria, de uma forma geral, aqui no Maranhão, ela está muito atenta a essa questão, por vários motivos. Um dos motivos é por segurança energética, né? Então, toda vez que a gente depende de uma única fonte, seja ela eólica, solar, hidrelétrica, a gente corre um risco de não ter essa energia firme o tempo todo, né? Então, a indústria tem buscado muito essa segurança energética, diversificando a sua matriz, então não dependendo de uma única fonte, e também por questões ambientais, como você falou, né? A gente tem buscado muito as energias mais limpas, principalmente com muita força aqui no Maranhão, a energia solar, e aí a gente tem, na FIEMA a gente tem acompanhado esse crescimento e tem visto que o Maranhão tem um grande potencial para ser fornecedor desse tipo de energia. Bom, essa questão do meio ambiente, a gente está muito em evidência depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, do que está acontecendo, já aconteceu nos Estados Unidos também, um monte de incêndios. Quer dizer, acontece chuva de um lado e o outro lado do Pantanal está sendo devastado por incêndios. E aqui no Maranhão, o setor industrial, normalmente também é uma área que polui, né? Obviamente que você acaba de falar, mas existe mesmo um sistema de controle rigoroso sobre a produção industrial do Maranhão nessa questão, voltada para essa questão ambiental? É importante, eu até fazendo adendo essa pergunta, porque quando
quando se coloca muito no poder público, né, essa responsabilidade de fiscalizar, você terceiriza também uma responsabilidade que também é da indústria. Se a indústria quer causar grandes transformações sem causar grandes impactos, ela deve pensar no mínimo de impacto, né? Então, como ele perguntou, existe, né, de fato um controle. Eu imagino que, né, a gente vai falar sobre secretarias de Estado, sobre órgãos de controle que são do poder público, mas eu acredito que a gente precisa também focar em um órgão dentro da própria FIEMA, né, das próprias indústrias, que observem isso também, né, dialoguem e trabalhem, não só cobrem, mas trabalhem para mitigar esses impactos. Né? Então, aí pegando o que você falou, Roberto, quando a gente pensa assim em termos de meio ambiente, de acompanhamento, fiscalização, de como é que a indústria está produzindo, a gente tem, vamos dizer assim, vamos trabalhar com dois grupos. Um grupo, como você falou, da parte governamental, né? Aí tem o Ministério do Meio Ambiente, tem as secretarias estadual e municipais de meio ambiente que fazem essa fiscalização, fazem esse controle, esse acompanhamento. Órgãos do terceiro setor também. Órgãos do terceiro setor, que já seria mais um braço, né? Órgãos do terceiro setor. Mas quando a gente olha para dentro da indústria, também é uma preocupação grande, porque a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente pensa em grandes indústrias instaladas aqui no estado, boa parte dessas grandes indústrias, elas são indústrias com ações em bolsa de valores. Então elas têm acionistas não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Pelo fato delas serem empresas com ações em bolsa de valores, elas têm que emitir obrigatoriamente relatórios falando sobre o seu processo produtivo, sobre as suas contas. Elas emitem relatórios falando sobre aspectos ambientais, aspectos sociais, aspectos de empregabilidade, que isso tudo, no fundo, que eu estou falando é uma coisa que a gente tem comentado muito e a imprensa tem falado muito, que é o ESG, né, todas as questões relacionadas a ESG. Então, o acionista, que a gente pode entender o acionista como o dono da empresa, né, porque ele detém ações da empresa, o acionista é sempre muito cuidadoso com o local onde ele vai colocar o dinheiro dele. Então, nenhum acionista quer colocar dinheiro, quer investir numa indústria que polui, numa indústria que não dá condições adequadas de trabalho para os seus empregados, numa indústria que não dá oportunidade para a mão de obra local. Porque a responsabilidade social também é muito forte, né? Exatamente. Cada vez mais. Então, os acionistas, eles olham muito essa questão, onde eu estou colocando o meu dinheiro, onde eu estou investindo o meu dinheiro. Essa empresa, de fato, é uma empresa adequada, uma empresa que se preocupa com questões sociais, ambientais, questões, por exemplo, de não sonegar impostos. Então, todas essas questões são olhadas pelos investidores. E, além disso, nós temos várias empresas instaladas aqui no Maranhão que elas fazem parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é o ISE, da Bolsa de Valores, da B3, que é a antiga Bovespa, que atualmente é a B3. Então, o que é o ISE? É um índice que congrega aquelas indústrias que são referência no seu segmento e que têm as maiores preocupações com essas questões ambientais, questões sociais. Então, elas fazem parte de um grupo seleto de indústrias, de empresas dentro da Bolsa de Valores. E aí, várias empresas que atuam aqui no estado fazem parte desse índice, o que demonstra que, de fato, há uma preocupação das indústrias com esse quesito. E aí a gente está falando só da indústria, né? Falando a indústria olhando para si. Dentro da FIEMA, nós temos o Conselho Temático de Meio Ambiente. Um dos objetivos do Conselho Temático de Meio Ambiente é permanentemente discutir com o poder público questões relacionadas a meio ambiente. Então, se há alguma mudança na legislação, como é que as nossas indústrias estão operando, o Conselho Temático do Meio Ambiente ele acaba se tornando um canal de comunicação entre a indústria, que está lá no dia a dia, na ponta operando, e o poder público. Porque muitas vezes a indústria não consegue ter acesso direto ao poder público, seria muito difícil cada indústria ir falar isoladamente com a secretaria, porque imagina a quantidade de atendimentos que a secretaria teria que fazer. Então, acaba muitas vezes acontecendo essa interlocução por meio do Conselho Temático do Meio Ambiente.
E além do Conselho Temático do Meio Ambiente, a firma tem outros 5 conselhos temáticos de relações trabalhistas, de desenvolvimento industrial, de micro e pequena empresa. Então, são conselhos temáticos que buscam gerar um canal de comunicação permanente entre a indústria e o poder público e outros órgãos governamentais, para que haja sempre esse entendimento, para que haja, surgiu alguma dúvida, surgiu algum comentário, surgiu alguma discussão no mercado, no cenário maranhense. Então, os conselhos temáticos capturam esse assunto e geram essa discussão, literalmente colocam as duas partes numa mesa para conversar, para que haja um entendimento e um alinhamento de expectativas, de interesses, de demandas, para que nem a indústria saia prejudicada, nem o governo, a sociedade saia prejudicada. Carlos, a gente tem falado muito sobre a indústria numa perspectiva, claro, né, produtiva, mais tradicional. Falamos de Geneva, falamos de Suzano, falamos, né, da Impasa, que é um novo empreendimento que vem. Todos eles são muito focados aí nessa questão da indústria mais tradicional. Mas a gente aqui no Maranhão, além de, claro, termos privilégios naturais, né, nós temos privilégios geográficos, nós também temos um privilégio que é a nossa singularidade cultural. A gente tem muitos artistas, muitos grupos que fazem arte, muitos grupos que causam esse tipo de transformação que, apesar que são transformações diferentes. Eu não vou nem comparar, porque em questão de alcance são diferentes, mas são transformações. Então, quando a gente olha, por exemplo, grupos de Bumba Meu Boi, grupos de companhia teatral, que causam transformações assim tremendas em uma comunidade, e em todos os cantos, na verdade, da cidade, a gente também pode pensar isso como um campo industrial, como um campo que produz, que busca, né, que produz e que poderia empregar. Então a gente poderia pensar artistas, né, grupos de Bumba Meu Boi, não só nessa visão sazonal, mas uma visão de o tempo todo, porque a festa ela faz parte da gente durante todo o ano. Então eu queria saber se falta, eu acredito que não falta artistas e nem grupos, né, mas de certa forma ainda acho que é muito pouco, né? Muito pouco, e não que vocês estejam fazendo pouco, mas a gente não vê isso, né, acontecer, essa projeção de artistas que fazem parte da indústria do entretenimento, da indústria da cultura, que também é um polo industrial, né? Um potencial industrial. E eu queria saber de você o que vocês pensam, né? Como que vocês avaliam também essa produção cultural, que ela traz um outro viés, né, que é diferente desse mais tradicional. O que você pensa sobre isso? Então, dentro do sistema, a gente já falou muito do Senai, que é a nossa entidade que cuida da formação de mão de obra, e a gente tem que também lembrar do SESI, que é o Serviço Social da Indústria. O SESI tem muito essa característica voltada para o lado social do trabalhador da indústria, né? Então, o SESI faz diversas ações ao longo do ano, buscando valorizar a cultura local, artistas locais. Agora, recentemente, a gente teve o tradicional São João do SESI, que ocorre na nossa unidade do SESI do Araçagi. Então, do ponto de vista da Federação das Indústrias, a gente tem o SESI que atua muito fortemente nessa ação. Do ponto de vista das indústrias, as indústrias fazem investimento, né, cultural, fazem investimento em artistas locais. O que muitas vezes falta, e aí eu concordo com você, o que muitas vezes falta é que aquele artista, aquele conjunto, aquele grupo consiga apresentar um bom projeto para a indústria, para que a indústria apoie. Muitas vezes, e eu falo isso pela experiência profissional que eu tenho, muitas vezes chega um projeto para a gente, um projeto que não está claro o resultado que aquilo vai trazer para a comunidade, o benefício, não fica claro, por exemplo, uma planilha de custos. Então, muitas vezes, um grupo acaba sendo prejudicado pela falta desse entendimento de como elaborar um bom projeto, apresentar esse projeto. E assim, quando a gente fala de elaborar um bom projeto, vamos chamar assim, esse grupo cultural, com um bom projeto, ele consegue concorrer a recursos não só da iniciativa privada, mas recursos também, por exemplo, de leis de incentivo à cultura. Então, quando eu estava na indústria, quando eu fazia parte da indústria,
o que a gente buscava fazer era também orientar esses grupos no sentido de que eles conseguissem elaborar projetos robustos, projetos que tivessem assim, uma clareza de objetivos, uma clareza de entrega para a comunidade, que isso sempre facilitava a captação de recursos e investimento nesse grupo. Indústria é um assunto que rende muito, tem muita coisa a ser bom, falado, né? Mas infelizmente a gente chegou ao fim do nosso programa Sem Filtro. A gente falou sobre esse crescimento da indústria, inclusive indústria cultural, a gente abriu vários assuntos. Eu quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados, Raimundo Borges, diretor de redação do Jornal Imparcial, Robert Oliveira, nosso jornalista aqui da TV UFMA, e, por favor, Carlos Jorge Taborda, coordenador do Observatório da Indústria no Maranhão, faça suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, muito bacana esse bate-papo, assim, um bate-papo informal que a gente possa falar sobre a indústria, né? O que eu quero finalizar é convidar o maranhense a conhecer a indústria do Maranhão, a conhecer os produtos maranhenses. Nós temos aqui uma série de produtos de boa qualidade, e aí, pegando o que o Roberto falou, não é só a nossa cultura que é muito rica, os nossos produtos também são muito ricos, muito bons, e quando o maranhense compra um produto maranhense, ele está colaborando para o emprego de um maranhense, para o tributo para a cidade que ele vive. Então, quanto mais nós valorizarmos a indústria maranhense, mais o nosso estado ganha. Isso, obrigada. Bom, obrigada a todos novamente pela participação e por somar nesse bate-papo de hoje. Lembrando que você pode acompanhar a programação da TV UFMA e o programa Sem Filtro na íntegra pelo canal do YouTube. Até a próxima!